Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu trouxe uma reflexão de um texto que eu estava lendo na palavra e queria compartilhar com vocês essa reflexão que me veio, que eu achei bastante interessante, a respeito dos frutos do Espírito. E toda vez que a gente passa por essa parte, ou que a gente ouve, né, sobre os frutos do Espírito, cada dia mais no mundo que a gente tem vivido, né, com tanta distorção, né, da verdade, com a nossa mentalidade cada dia mais contaminada, mais é, negativa, né, com tanta coisa que a gente vê acontecendo no mundo. Então a gente olha para os frutos do Espírito como uma coisa tão distante, né, e fala assim, nossa, mas é impossível, né, exercer, ter e viver os frutos do Espírito. Porque a palavra fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a gente fala, tá, mas gente, onde é que mora tudo isso? Porque no mundo que a gente está vivendo, né, a gente já lida com isso como uma coisa quase que impossível e logo a gente já leva a nossa mente assim, não dá, não dá, porque a gente, e essa foi a reflexão que me veio, porque normalmente a gente tá sempre buscando fora tudo isso, né? Então a gente vai assim, o amor, né? A gente está sempre criando uma expectativa que esse amor ele precisa vir de alguém para nós, né? Então a gente pensa em amar o outro, mas a gente só quer amar o outro, amar quem nos ama, né? Porque a gente não é obrigado a amar quem a gente não ama. A gente vive numa distorção de mentalidade tão grande que tudo isso já está tão incutido na nossa mente, está tão internalizado que tudo, quando a gente vai falar sobre isso, sobre os frutos do Espírito, às vezes a gente não quer nem ouvir, porque aquilo está tão distante da realidade que a gente imagina, que a gente não se esforça mais, né? Porque é como se realmente fosse algo impossível. Quando a gente fala da alegria, mas como que a gente vai viver alegre num mundo desse, né? Cheio de tanta coisa ruim, de tanta dificuldade. Tá, mas a alegria ela é uma escolha, né? É como a gente escolhe olhar e viver a nossa vida. Muitas das coisas são escolhas. Como a gente olha para o outro e como a gente escolhe entender, como a gente escolhe olhar para cada circunstância, para cada situação do nosso dia a dia, né? E a paz, mas como a gente vai viver em paz num mundo de tanta guerra, de tanta dificuldade, né, de tanta coisa ruim? A longanimidade, nossa bondade, como a gente vai ser bondoso com as pessoas são maldosas, as pessoas são maliciosas. A mansidão, né? A gente quer ser manso a partir da a partir da reação do outro, né? Então, se o outro reage de forma mansa, então eu sou manso. Mas se o outro faz algo que não me agrada, então eu reajo da mesma maneira, né? Então, e o último, né, que é o mais interessante, o domínio próprio. Que é esse domínio próprio, né? Então esse domínio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, como a gente lida com tudo isso, né, faz toda a diferença. Então, e tudo isso parte de um princípio, de uma mentalidade, de como a gente olha para a nossa vida, de como a gente olha para as circunstâncias da nossa vida, porque muitas vezes as circunstâncias não vão mudar, né? Sobre as circunstâncias, muitas vezes a gente não tem controle, né? É algo que está fora do nosso controle. Mas o que é que está dentro do nosso controle? A maneira como a gente escolhe agir e reagir sobre aquilo. Mas a gente age e reage a partir da perspectiva da nossa mentalidade, de como a nossa mente entende cada circunstância e cada situação, não é? Então, e por aí é muito interessante se a gente for olhar para a vida de muitas pessoas. Quantas vezes a gente diz, mas
Tem gente que tem tanto dinheiro e é infeliz, e tem tanta gente muitas vezes que a gente considera assim pobre e que está sempre com um sorriso no rosto. Essa é a prova de que não é as circunstâncias, mas a maneira como a gente entende. Então, todas as crenças que a gente vem trazendo da nossa infância, as crenças daquilo que a gente ouve, vê, né? Então, tudo que entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, forma a maneira com que a gente processa, né? E com o que a gente pensa. Então, aquilo que a gente assiste na TV, aquilo que a gente ouve, né? Tudo isso vai moldando a nossa mente. Então, o que é que a gente tem visto? Do que é que a gente tem se alimentado? O que é que a gente tem, com o que nós temos alimentado a nossa mente, né? Então a palavra fala em Romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, né? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, é a nossa mentalidade que precisa passar por um processo de transformação, porque a nossa mente ela já foi contaminada lá no Jardim do Éden, né? Lá houve a contaminação e ali começou então o julgamento das coisas, né? O bom, o ruim, o feio, o bonito. A partir daí a gente começou a julgar tudo e todos, né? E a partir daí a nossa mentalidade foi contaminada. Então, para que a gente viva e para que o fruto do Espírito tenha espaço para agir em nós, é preciso que a gente se volte para uma transformação da nossa mente. E isso é um exercício, é o exercício da nossa vida, é o exercício diário, né? Isso acontece da noite para o dia? De maneira nenhuma. Eu acredito que esse é o exercício da nossa vida. Todos os dias a gente vai exercitar. Mas eu acho que uma questão interessante é a gente não pensar nisso a longo prazo, mas viver o dia a dia, a nossa rotina diária. O nosso exercício está ali, primeiro dentro da nossa casa, como a gente reage às diferenças dentro da nossa casa, com o nosso esposo, com os filhos, né? Como a gente faz as coisas que a gente faz, por que a gente faz as coisas que a gente faz. Então, pode existir um peso. Os filhos, a família, a casa pode ser um fardo, a nossa vida pode ser um fardo, dependendo da jeito que a gente olha, da maneira com que a gente olha. E a palavra fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, se os nossos olhos forem bons e a gente enxergar a partir de uma mente renovada, a gente vai enxergar as coisas boas e a gente vai começar a agir e reagir de outra maneira, a olhar para as coisas que acontecem, olhar para aquilo que eu preciso fazer aquilo com leveza, com amor, com gratidão, para que o meu dia seja leve. Automaticamente eu vou ter mais saúde, automaticamente eu vou me transformando através do domínio que eu começo a ter sobre as minhas emoções, né? Que é como eu reajo. Então, é no dia a dia, é quando a gente levanta da cama, é como a gente escolhe enxergar as situações. Eu tenho uma casa para limpar. Como eu enxergo isso? Que bênção, que maravilha, eu tenho uma casa para limpar, eu tenho saúde para isso. Que bênção, né? E já começar o dia naquela alegria, falando com o Senhor, fazendo aquilo com gratidão, com amor, colocando intenção, né? Em cada coisa que a gente vai fazer, que eu estou construindo o meu lar, o que eu posso fazer de melhor para minha família hoje, né? Porque tudo é recíproco. Se a gente compartilha amor dentro de casa, automaticamente a gente vai receber esse amor de volta. Se a gente olha para tudo como um peso, como um fardo, e a gente vai levando aquilo com uma irritação o dia todo, aquilo nos contamina mais ainda e contamina todo o ambiente à nossa volta. Então vamos pensar por um ângulo seguinte: se a gente é capaz, se o nosso mau humor, se a nossa maneira de enxergar as pessoas dentro da nossa própria casa contamina a nosso próprio ambiente, agora vamos imaginar o quanto a nossa mente está contaminada por tudo que acontece à nossa volta no mundo, assistindo uma televisão, ou mesmo na internet, ou mesmo saindo e enxergando as coisas ruins, né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso dentro da nossa casa, enxergar o nosso marido, as diferenças dele com mansidão, ouvindo,
tendo o domínio próprio, sabe? Domínio sobre aquilo, como eu escolho reagir a isso, né? Com amorosidade, né? Trazendo para nossa casa um ambiente de paz, né? Automaticamente tudo fora da nossa casa se transforma. É como se fosse uma transformação de dentro para fora. E o de dentro para fora é de dentro mesmo, é de dentro de nós. Porque a gente precisa se converter. E o que significa a palavra conversão? Por muitos anos da minha vida eu entendi isso como ligado muito à religião. Né? Mas a palavra converter-se em hebraico, ela significa voltar-se para si mesmo, voltar para casa, voltar para si mesmo. A gente precisa se converter, passar por um movimento de internalização, voltar para a nossa essência que já existe em nós. Porque quando a palavra fala os frutos do Espírito, tá, e a gente parar para pensar, onde é que está o Espírito? Jesus deixou o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Ou seja, os frutos do Espírito eu não preciso buscar fora, eu preciso exercitar ele, porque ele já existe dentro de cada um de nós. É uma semente que pode frutificar ou não, né? E tudo isso depende da terra. E qual é a terra? A terra é a nossa mente. A nossa mente é uma terra saudável, onde existe a possibilidade desse fruto frutificar e florescer e trazer para nós a verdadeira essência do cristão, né? Que Jesus nos deixou. Ele disse: a paz eu vos deixo, não a paz que o mundo vos dá, né? Então, a paz que excede todo o entendimento, ele disse que ele deixaria para nós, ele nos daria vida e vida em abundância. E como é que a gente tem vivido essa vida? Quem é que tem controlado a nossa vida? O Espírito Santo? Porque se não é os frutos do Espírito, é o fruto da carne. Então, é muito interessante que a gente passe a confrontar qual é o domínio que tem dominado a minha vida, né? E o que precisa mudar. Não é o externo, mas é a terra. A terra que precisa ter mais vitamina. E como é que a gente traz vitamina para a nossa mente? Passando pela renovação, pela transformação, que só é possível de uma única maneira, através da verdade. E a verdade nos libertará, né? Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está na palavra, a verdade, tudo que a gente precisa está na palavra, né? E já existe dentro de nós, porque o Espírito Santo habita em nós, a semente já está em nós. O que a gente precisa é confrontar a nossa mente, renovar a nossa mente, e isso é um exercício diário de escolher como nós queremos viver, como a gente quer que seja a nossa vida. Dia a dia, não a longo prazo, porque isso traz ansiedade, traz e às vezes, muitas vezes, frustração. Mas não esperar que o outro seja bom para que você seja bom. Não esperar que o outro fale com mansidão para que você fale com mansidão. Não esperar que o outro tenha domínio próprio para que vocês, né, para que a gente tenha domínio próprio. Mas exercitar em nós. Mesmo mas isso é fácil? De forma nenhuma. Eu acredito que esse é o exercício da nossa vida. Todos os dias vamos exercitar isso e todos os dias teremos dificuldade, mas a partir da hora que a gente enxerga que pode ser diferente, e a partir do momento em que você começa a fazer isso dentro de casa, em pequenos movimentos, sabe, de servir o outro com amor e não como uma obrigação, isso é uma transformação, isso é como acender uma pequena luz num ambiente escuro. E automaticamente cada dia você vai perceber que vai enxergar mais coisas, as coisas vão ficando mais claras, e a partir disso tudo que é externo, fora da nossa casa, no mundo, começa a ter outro peso, né? E a gente começa a viver talvez cada dia exercitando isso, a gente pode viver a liberdade que Cristo nos deu na cruz. Ele disse que nós somos, ele nos tirou da escravidão. Qual é a escravidão? A escravidão do medo, a escravidão da preocupação, a escravidão das coisas que nos aprisionam, né, a nossa mente, né, que principalmente é o medo, a ansiedade, a preocupação. E
E Ele nos fez livres, né? E será que a gente está vivendo essa liberdade? Ah, mas não é possível. A palavra diz que é possível, mas é um exercício, porque a gente está indo na contramão de tudo que a sociedade nos diz. E se a gente não olhar, e se a gente não se, se colocar, sabe, no movimento da contramão, de olhar para tudo que o mundo tem nos oferecido e questionar isso, a gente vai viver como escravos, mesmo sendo livres, né? E aí, e sempre reclamando, mas do quê? De uma liberdade que nós já temos, a gente não precisa buscar, e a gente não precisa ir atrás dessa felicidade, a gente não precisa ir atrás do amor, ou da paz, ou depender que o governo seja paz, ou que alguém me dê amor e paz, e que alguém seja manso, mas isso tem que partir de nós, né? E se cada um de nós exercitar isso um pouquinho todos os dias, o nosso ambiente vai se tornar de paz. E caramba, se cada ambiente, né, se cada lar conseguir trazer esse ambiente de paz, né, a gente consegue transformar o nosso mundo, né, o nosso mundo, a sociedade, as pessoas que estão à nossa volta. E se a gente conseguir isso, a gente já vai ter dado um passo gigantesco, que Cristo nos diz, né, que nós somos um povo diferente, o povo da paz, a luz do mundo, né? E eu acredito que isso é um exercício, não é fácil, porque a nossa carne tem um peso muito grande, mas enxergar que pode ser diferente e deve ser diferente. Tá, mas então o que eu preciso? Aí sim, escolher o processo de se debruçar na palavra e buscar do Senhor a verdade, e não do mundo, não esperar do mundo as coisas, mas o que o Senhor tem para me dar. Né? Então acho que quando a gente leva isso em oração, quando a gente começa a buscar isso numa comunhão com Deus, e essa paz é internalizada, a gente consegue transformar a nós mesmos e o ambiente à nossa volta. E eu acho que isso já é uma grande conquista nos dias de hoje, né? Então essa era essa reflexão, o vídeo já ficou super longo. Eu agradeço você que ouviu até o final, e que Deus nos abençoe e que nos dê um final de semana aí cheio de paz na nossa vida. Beijo, até o próximo vídeo.